Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nosso tema está muito bom. Aliás, o tema dessa revista é muito legal, né? Olha só, temos aqui a nossa revista da Escola Bíblica com o tema Jesus Cristo Voltará. Hoje nós falaremos da lição 2, que tem o tema Sinais da Segunda Vinda de Jesus Cristo. Quais serão esses sinais? Você sabe quais são os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo? Aleluia. Pessoal, vamos orar então para iniciar nossa aula. Amém? Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por este dia. Senhor, muito obrigada por mais esta aula, por mais esta escola bíblica em que nós temos a oportunidade de aprender mais do Senhor, Pai, onde nós temos a oportunidade de saber quais são os sinais da Tua vinda, Senhor, e que nós devemos fazer enquanto Te esperamos. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o conteúdo desta aula alcance o coração de cada jovem, de cada adolescente nesta noite, Senhor, porque eu sei, Pai, que o Senhor tem um propósito para tudo, Pai, e se eles estão aqui assistindo esta live, é porque o Senhor quer falar ao coração deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E hoje, então, como eu falei, nós estamos na nossa aula 2, com o tema Sinais da Segunda Vinda de Jesus Cristo. Nós vamos destrinchar aí quais são esses sinais da segunda vinda do Senhor, que está lá em Mateus 24. Nós vamos ler Apocalipse agora, mas antes eu quero ler a síntese da nossa aula aqui para vocês, que diz assim: ninguém sabe o dia em que se dará o arrebatamento da igreja. Esse dia não pode ser marcado, mas há consideráveis sinais que mostram a proximidade do dia do Senhor. Quais são esses sinais? Você sabe quais são esses sinais? A gente vai ver eles aqui agora. Mas antes, vamos abrir lá em 1 João 2,18, que é o nosso texto aqui do dia de hoje. É o texto base da nossa aula. Shalom, Mari Marques. Lá em 1 João 2,18, é o nosso texto aí da nossa aula, diz o seguinte: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Então aí o Senhor Jesus, ele já dá uma dica, ele fala assim, ó, a partir do momento que começar a surgir anticristos, é porque são os últimos dias, é porque são os últimos momentos, é a última hora. Esse é o nosso texto base de hoje, certo? E aí eu queria que você refletisse aí então com você, não precisa comentar, não precisa escrever aqui, mas comece a refletir. Qual é o ensinamento profético mais importante que o Senhor Jesus trouxe para nós? Qual o discurso profético, né? Vamos dizer assim, que o Senhor Jesus, ele trouxe? Com certeza é a promessa da segunda volta. Esse é o discurso profético talvez mais importante que o Senhor Jesus, ele traz aqui para nós e que nós esperamos este momento com muita expectativa até hoje. E nós temos que ter expectativa para este momento, certo? Mas a gente tem que saber também que o tempo do Senhor não é o nosso tempo, certo? O calendário, né, o relógio do Senhor é diferente do nosso. Então, já que o Senhor, ele tem o seu tempo, nós temos o nosso tempo que não é o mesmo, mas nós temos que saber que a promessa da segunda é real para nós. Muitas pessoas têm desacreditado, muitas pessoas que inclusive eram fé, eles esfriaram na fé e não acreditam mais, ou simplesmente não acreditam mais, certo? Então nós temos que ter essa esperança no nosso coração, sim, falar do amor de Jesus para as pessoas, incentivá-las,
né, a servir o Senhor Jesus, porque Ele virá para nos buscar, Maranata, certo? Mas aí vocês perguntam, mas por que o Senhor Jesus não voltou ainda? Se essa promessa já é tão antiga, se lá no Novo Testamento as pessoas já o esperavam o Messias para ele vir buscar, por que ele ainda não veio? Por que está demorando tanto? A gente vai ver isso na aula de hoje, porque o Senhor Deus tem dado a oportunidade para aqueles que não creem, eles venham à casa do Senhor, eles sirvam ao Senhor. Esse é o Senhor dando oportunidades. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Lá em Apocalipse 22, 7, eu vou abrir para vocês, se vocês puderem abrir e ler junto. Por quê? Porque o Senhor ele não voltou ainda, porque ele está dando oportunidade para aqueles que estão afastados ou aqueles que não conhecem. Mas a gente também não pode confundir esta misericórdia, esta bondade do Senhor, tá bom? Vamos ler lá em Apocalipse 22, 7, que diz assim: Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha só, o Senhor falando, eu vou vir, tá bom, gente? Se liga aí, ó. Vamos ficar vigilantes em oração, atentos, porque eu vou vir. E aí ele fala depois, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Certo? Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras do Senhor. Então, tudo isso aí foi só um panorama, um pincelado aí da nossa aula de hoje, porque lá no nosso ponto 1, a gente vai falar a respeito dos sinais da volta de Jesus Cristo, que está lá em Mateus 14. Vamos ler lá Mateus 14? Antes da gente entrar nesse ponto 1, é o texto que vai falar a respeito dos sinais da vinda do Senhor Jesus. Aliás, eu falei Mateus 14, né? Mateus 24. Abram lá comigo e a gente lê junto. Mateus 24, a gente vai ler do 1 ao 14. A gente vai ler bem rapidinho. Porque é legal a gente entender todos esses sinais da vinda de Jesus para depois a gente conversar sobre eles. Vamos lá. Mateus 24, do 1 ao 14, certo? Diz assim: Jesus saiu do enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que nunca ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, olha só, a gente vê aí que além do Senhor estar dando oportunidade para aquelas pessoas que se afastaram, o Senhor não voltou ainda, porque Ele precisa que todas as pessoas ouçam o Evangelho, todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o Evangelho, porque existem lugares ainda do mundo que o Evangelho não chegou ainda, que as pessoas não conhecem, não têm conhecimento sobre Jesus, sobre o Evangelho que Ele fez por nós na cruz, certo? Então, existe sim a oportunidade para todos.
conhecerem Jesus, aceitarem Jesus, se arrependerem e se voltar para o amor do Pai, certo? Então Jesus aí ele falou sobre os sinais, só que ele também compara aqui nessa passagem a volta de Jesus com as dores de parto de uma mulher por conta das contrações, certo? Então, a mulher, quando ela vai ter o seu bebê, ela tem as contrações ali dando os sinais, né, de que o bebê está por vir. E os sinais da volta de Jesus é exatamente isso. Eles indicam que Jesus está às portas, que Jesus ele está chegando, ele vai voltar para nos buscar, certo? Então, a gente parte aí para o nosso ponto 1, então, dos sinais da volta de Jesus Cristo, certo? Vamos ver então aí, nosso ponto 1, catástrofes naturais. Um dos sinais da volta de Jesus Cristo são as catástrofes naturais. E a gente vê que a Bíblia fala que o sol, ele se escurecerá, esse será um sinal da volta do Senhor Jesus, que não haverá luz da lua, que potências do céu serão abaladas e que haverá terremotos, haverá fomes, haverá pestes. E será que a gente já não está vendo tudo isso acontecer? Será que a gente não tem visto aí grandes terremotos acontecendo por vários lugares do mundo? Há um tempo atrás a gente teve agora eu não me recordo se foi um terremoto, se foi um tsunami, mas a gente teve um em Miami que foram muitos mortos. Será que a gente já não está vendo tudo isso? O mar todo agitado, fome. A gente não está vendo fome por aí em tantos lugares do mundo, inclusive no Brasil. Pestes, o Covid-19 mesmo, que nós estamos vencendo aí esta pandemia há quase 2 anos, é um sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. E eu sinto informar, mas as coisas tendem a piorar daqui para frente. Mas é por um bom motivo. É pela volta do Senhor Jesus Cristo, certo? E o Senhor Jesus, além dele comparar a sua volta com as dores de parto de uma mulher, ele também compara com a humanidade. Noé, ele estava ali avisando a humanidade. Pessoal, vai vir uma chuva aí. Mas as pessoas, elas não acreditavam. As pessoas estavam céticas demais. E aí a Bíblia ela compara então esse acontecimento do dilúvio na época de Noé com os dias de hoje, com nós falando para as pessoas sobre a volta de Jesus e elas não acreditando. Infelizmente a gente sabe que isso acontece, mas nós temos que falar de Jesus para essas pessoas, certo? E aí tem uma terceira comparação também que a Bíblia nos passa, que é com relação aos abutres. Por quê? Porque os abutres, quando eles encontram ali um corpo já sem vida, né, em decomposição, eles agem muito rápido ali para alcançar aquele animal. E também, do mesmo jeito, quando as nossas condições morais e espirituais, né, do mundo estiverem corrompidas, assim Jesus ele também voltaria para nos buscar e aplicaria o juízo. Eu acho que a gente está vivendo tempos em que a gente olha para todos os fundamentos de épocas passadas, né, de todos os ensinamentos dos nossos avós, dos nossos pais, de todos os princípios sendo corrompidos. Acho que não teve época que isso aconteceu com maior frequência do que agora, certo? Então, esses princípios morais, princípios espirituais estão sendo corrompidos, certo? E essa é uma coincidência ou é uma jesucidência com nossos dias de hoje, certo? Acho que nós nunca vivemos isso como hoje. E também situações espantosas ali, como grandes terremotos, como epidemias, como eu falei para vocês sobre o Covid, como a fome. Então, ele está perto, ele está vindo nos buscar, certo? E a gente já parte aí para o nosso ponto 2, então, que vai falar do aumento da rebelião e de conflitos no mundo, porque Jesus disse que isso aconteceria e sobre esse crescente processo de rebelião que haveria, mas nosso ponto 2 vai falar a respeito do aumento da rebelião e dos conflitos entre as nações,
Jesus disse que esse processo de rebelião, né, esse processo da maldade entre nações, entre países, seria maior mesmo, seria um processo crescente, de guerras constantes, de conflitos constantes. E aí eu estava citando que a ONU, ela declarou numa pesquisa que apenas 105 países não estão envolvidos com guerras e conflitos, sendo que o total de países reconhecidos no mundo são de 193. E apenas 162 eles não estão envolvidos em guerras e em conflitos, todo o resto está. Então, pra gente ver como isso é sério, certo? E não só as nações, né, pessoal? Jesus disse aí que essas rebeliões, esses conflitos aumentariam não só entre as nações, mas entre as famílias também, dentro das casas também. E nós temos que tomar cuidado. Quantas vezes aí a gente não escuta, né, nos noticiários, nas redes sociais, que a violência doméstica tem aumentado, né, a violência contra a mulher, a violência contra as crianças. A gente vê isso aumentando cada vez mais, né, gradativamente. E o Senhor Jesus já nos avisou que isso iria acontecer sim, certo? Joia? Deixa um joinha aí pra mim se vocês estão acompanhando. Beleza, vamos lá então para o nosso ponto 3, que vai falar a respeito do aumento da maldade e dos conflitos, certo? Porque o período em que antecede a volta do Senhor, ele é todo recheado de tensões ali, né? De conflitos, é isso que o Senhor nos fala na sua palavra. E o diabo, ele desceu, a gente vai ler esse versículo agora, mas ele desceu a nós com grande ira, sabendo que ele teria pouco tempo para tragar ali pessoas. Vamos ler lá em Apocalipse 12:12? Vai ficar mais claro. Apocalipse 12:12, se você abriu comigo, está escrito assim: portanto, celebrem-no, ó céus, e o que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, olha só, o diabo, ele caiu, ele desceu até nós, e o quanto mais seguidores ele conseguir para arrastar ali com ele, melhor. E ele está cheio de fúria, porque ele sabe que ele tem pouco tempo para fazer isso. Ele sabe que o Senhor Jesus, ele está voltando, ele está prestes a chegar. Ele está batendo a porta, certo? Então, você pensa comigo, se ele está cheio de fúria, porque ele sabe que ele tem pouco tempo, ele vai usar dos melhores recursos e dos mais eficientes recursos para alcançar seguidores para ele. Certo? Satanás, ele vai usar de aplicativos, ele vai usar de TikTok, de Netflix. Tomar muito cuidado com o tipo de conteúdo, por exemplo, que nós estamos assistindo, que nós estamos escutando, certo? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas é só para vocês entenderem, porque Satanás, ele sabe que ele tem pouco tempo e o quanto mais seguidores ele conseguir para ele, melhor. E Jesus, ele já previa, então, ações, inclusive diabólicas. Você sabia que a igreja, ela tem crescido, sim, graças a Deus, cada vez mais. Mas as ações diabólicas, satanistas, elas também têm crescido, principalmente nos Estados Unidos, principalmente na Europa. São movimentos que têm crescido cada vez mais. E a gente vê, muitas vezes, desses tipos de acontecimentos na televisão, nas redes sociais, em filmes, em séries. Acho que nunca teve um momento na história em que isso esteve, né, tão na cara, tão destrinchado assim. E é isso que a nossa revista ela vai apontar nesta aula, certo? Porque o mundo jaz do maligno mais do que nunca, né? E aí a gente pode partir então para o nosso tópico 2, no nosso ponto 1, que vai falar sobre mais sinais. E esse ponto 1 vai falar do sofrimento e martírio dos cristãos. Porque a gente sabe que em muitos lugares do mundo o cristianismo ele não é aceito, ele é proibido seguir ao Senhor Jesus, o evangelho ele é proibido. Então as pessoas elas não podem levantar as suas mãos livremente para adorar ao Senhor, elas não podem ter uma Bíblia em suas casas,
porque é proibido. E ali elas são testadas diariamente, sua fé ela é testada diariamente. E Jesus nos avisou, sim, que isso aconteceria. Por quê? Porque os discípulos daquela época, eles ainda não tinham sofrido por conta disso. E Jesus, ele avisou, olha, vai ter um dia que isso vai acontecer. Um exemplo aqui pra gente pegar é referente aos cristãos no Oriente Médio. Os cristãos no Oriente Médio, eles têm eles têm medo, né, de servir ao Senhor, porque é proibido. Recentemente teve uma pesquisa com relação aos crentes no Oriente Médio. Em 2010, cerca de 13% da população do Oriente Médio era cristã. E hoje, esse percentual é de 4,3%. Então, olha só, em cerca de 11 anos, de 13% a população cristã de lá baixou para 4,3%. Então, a gente vê que a igreja ela tem crescido sim, o evangelho ele tem sido propagado sim, mas em certos lugares deste mundo é muito triste, mas o evangelho ele é proibido. As pessoas elas sofrem ameaças, elas são tormentadas, pena de morte, são obrigadas a negar a sua fé em público. Então a gente vê que nós somos privilegiados hoje aqui no Brasil. Então, quando você puder, se você puder, toda vez que você puder, agradeça ao Senhor por essa oportunidade de nós podermos ir até o templo, né? De nós podermos ir até a igreja, nos reunir como corpo, como família, para adorar ao Senhor, para entrar em sua presença, certo? Essa perseguição religiosa gera muito tormento, gera traumas nas pessoas, feridas, né? Mas assim, o Senhor Deus, em sua soberania, ele estabelece aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável para os seus filhos, inclusive o sofrimento, por mais que muitas vezes a gente não entenda. Mas a vontade dele é boa, a vontade dele é agradável, certo? A Brenda colocou aí nos comentários, às vezes até aqui no Brasil mesmo, se você for falar sobre a Bíblia para alguém, é capaz de tomar um sermão. É verdade, pessoal. É muito triste isso, né? Porque as pessoas elas já têm um bloqueio nelas com relação à palavra do Senhor. E nós precisamos mostrar para elas que o Senhor Jesus é diferente, que a vida com o Senhor Jesus é diferente, que ela é muito melhor, certo? Vamos então falar sobre o ponto 2. Nós temos bastante conteúdo ainda. Vamos pular para o nosso ponto 2, então, que vai falar a respeito dos falsos profetas. Jesus ele nos alertou também sobre os falsos profetas, e na história muitos se levantaram aí dizendo que eram Jesus. Inclusive recentemente no nosso século tiveram pessoas que se levantaram dizendo que eram o Senhor Jesus Cristo, dizendo que eram o Messias. E falsos profetas também se levantando, trazendo heresias, né? Trazendo falsos ensinamentos que são contrários da palavra do Senhor. Nós temos que tomar cuidado, que às vezes a gente pensa que o falso profeta ele vai vir de maneira bem escancarada, né? Mas nós temos que tomar cuidado. Cuidado com os seguidores cristãos que nós estamos seguindo, por exemplo, nas redes sociais. Qual é o posicionamento desses eles estão de acordo com a palavra? Se estão de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia, ótimo, glória a Deus por isso. Mas se não, é melhor a gente rever isso, certo? Temos que tomar cuidado com isso também. E Satanás é o pai da mentira, a gente não pode se esquecer disso. Ele está atuando aí cheio de ira, ele está atuando na terra cheio de ira, doidinho para tragar pessoas. Então nós temos que nos manter em vigilância, em oração constante, certo? Precisamos sempre estar alertas, vigilantes, em oração, em comunhão com o Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre estar vigilantes. E aí a gente olha o nosso ponto 3, então, que é um outro sinal da volta do Senhor Jesus, que é o esfriamento do amor. O esfriamento do amor é um sinal da volta do Senhor Jesus.
Jesus, ele disse que quando a iniquidade se multiplicasse na população, se multiplicasse na humanidade, consequentemente, o amor de muitos iria se esfriar. E a gente viu aqui no texto de Mateus 24 também que o amor de muitos esfriaria por conta dessa iniquidade, né? Espalhada pela terra toda, espalhada pela humanidade. E os dias que antecedem o arrebatamento, eles serão muito difíceis, porque eles serão marcados pela falta de amor, porque o amor de muitos esfriará, como a palavra do Senhor diz. Vai ser marcada pela falta, né, de discernimento espiritual, por exemplo, entre cristãos. Vai ser marcada de escândalos pelo mundo, de traições, de ódio, de grande apostasia, de heresias. Então, pensa comigo, se agora tá difícil, imagina assim quando chegar bem pertinho. A gente já tá bem pertinho, mas a gente pode imaginar o que vai acontecer daqui pra frente. O Senhor Jesus já nos disse tudo isso. E não é o que a gente tá vivendo hoje, não são coisas que a gente já tá vivendo hoje, um mundo cheio de escândalos, entre pessoas famosas, entre cristãos. Temos que tomar cuidado com tudo isso. Hoje, a gente vê muitos casos de rebelião com Deus, por exemplo, de pessoas que fazem o que bem entendem, de pessoas que seguem seus próprios pensamentos, seguem o seu coração. Não é assim que muitas pessoas dizem? Seguem seus próprios conceitos e esquecem da palavra do Senhor. A palavra do Senhor está aqui para nos orientar. O Senhor nos presenteou com ela para nos orientar, para nos aconselhar. E muitos cristãos estão vivendo segundo os prazeres deste mundo. E temos que tomar muito cuidado mesmo, porque não é de uma hora para outra, do dia para a noite. É aos pouquinhos. É aos pouquinhos. Cristãos que muitas vezes querem chegar ao topo, estão correndo atrás de fama, de dinheiro, de prazeres deste mundo. E se esquecem das consequências que essas escolhas erradas têm nas nossas vidas, certo? Nós não podemos esquecer que Deus é um Deus amoroso, sim. Deus é Pai, sim. Mas Ele também é Deus de justiça. E o que nós plantamos, nós colhemos, certo? O prazer, a gente escuta muito falar, o prazer proporcionado pelo pecado, o prazer proporcionado pelas obras da carne, elas podem ser momentaneamente agradáveis, mas a recompensa do pecado a gente sabe qual é. A recompensa do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, se você errou, pode acontecer de você errar, de você tropeçar, mas se você errou, corra para se arrepender, corra para os braços do Pai novamente. Ele está de braços abertos para te receber novamente. E nós sabemos que a volta do Senhor Jesus, ela está próxima. E nós temos que andar em retidão. As nossas atitudes têm que refletir ao Senhor Jesus. O nosso andar, o nosso pensar, o nosso falar tem que refletir o Senhor Jesus em tudo que nós fizermos. Então, se por um acaso você errou, se por um acaso você tropeçou, se arrependa diante do Senhor. É isso que Ele espera de você. É só isso que Ele espera de você. Ele espera que você se arrependa e volte para Ele. Volte para o amor do Pai. Certo? Isso está escrito lá em Apocalipse 2, 4 e 5. Vamos ler lá? Apocalipse 2. Abram comigo lá. 4 e 5. Diz assim: contra você, porém, tenho dito isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. E aí tem a continuação dessa passagem. Mas o foco aqui desse versículo é: arrependa-se. Lembra-se de onde você caiu e arrependa-se. Arrependa-se e pratique as boas obras que praticava lá no início. Certo? Então é isso que o Senhor Jesus, Ele espera de nós.
vai falar, o tópico fala assim, Jesus fala da vigilância. E o nosso ponto 1, então, vai dizer sempre alertas. Marcos 13:33 diz o seguinte: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. E o Senhor Jesus, ele vai nos alertar, então ele vai falar, olha, fiquem atentos, vigiem, não se dispersem. Ele nos alerta sobre estar vigilantes para a sua segunda vinda. E aí, esse texto é muito interessante porque ele vai falar de 3 ações. Olha só, eu vou ler de novo. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo, quando será o tempo em que Jesus vai voltar. E aí nós temos então aqui 3 ações muito legais, 3 palavras que indicam 3 ações. E a primeira delas significa olhar, significa perceber. E aí a gente pode falar então que muitos jovens, muitos adolescentes, eles estão dormindo o sono da indiferença. Porque eles não estão atentos, eles não estão olhando, eles não estão percebendo. Então é tempo de nós sairmos do marasmo da fé. Não sei quantos conhecem aqui o que é o marasmo. O marasmo é um tipo de desnutrição, aliás, que existe no corpo humano, em que a pessoa ela vai perdendo músculo, ela vai perdendo gordura e aí ela fica fraca. Ela se enfraquece e isso, consequentemente, afeta no seu crescimento. Então é tempo de nós, jovens, adolescentes, sairmos desse marasmo da fé, desse nível raso da fé e mergulharmos no Senhor, mergulharmos na sua palavra, mergulharmos em sua presença, de nos voltarmos para o Senhor em oração, em vigilância, sabe? Aquele relacionamento com o Senhor, de apaixonados por Senhor Jesus, de apaixonados pelo Senhor. É isso que nós precisamos resgatar entre os jovens, entre os adolescentes, entre a igreja do Senhor e viver de maneira que agrade a Ele. Ainda é tempo de nós fazermos aquele check-up, nos arrependermos diante do Senhor, nos voltarmos para Ele. E isso, aliás, é o que o Senhor faz com a igreja de Éfeso, lá no livro de Apocalipse. Ele fala, olha, vocês precisam fazer um check-up aí, precisam fazer uma autoanálise, se arrependam. Olha para onde vocês caíram, se arrependa diante de mim, viva de maneira que me agrade. A gente canta na nossa igreja um hino antigo, mas é muito, muito, muito bonito, que diz... edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. E é isso que o Senhor deseja de nós. A gente pode pular então aí para o nosso ponto 2, que o título é Sempre Vigiando. E aí vai falar da segunda ação que tem nesse versículo, que é vigiar ou estar atento. E existe uma recompensa, pessoal, para quem é vigilante. Vocês sabiam disso? Então, perseverem, continuem vigilantes, porque a recompensa para quem é vigilante é uma vida inteira, é uma eternidade inteira ao lado do Senhor Jesus Cristo. Essa é a recompensa. Também existe uma recompensa para aqueles que não estão sendo vigilantes, para aqueles que não estão atentos. E essa recompensa é uma eternidade longe do Senhor Jesus. E aí fica a seu critério. Qual que vai ser a sua escolha? Precisamos escolher, ser vigilantes, porque existe uma recompensa nisso, que é a vida eterna do ladinho de Jesus. Certo? Então, jovens e adolescentes, não se distraiam aí com prazeres momentâneos deste mundo. Não se distraiam com
coisas que não agradam ao Senhor. Não troque as bênçãos eternas do Senhor por coisas momentâneas deste mundo. E aí é o que eu falei no começo da nossa aula. Satanás, ele sabe que ele tem pouco tempo para atrair pessoas. Então ele tá furioso e ele vai usar dos recursos mais eficazes para alcançar cada vez mais pessoas. Então ele vai utilizar do que tá bombando, do que as pessoas gostam. Ele vai utilizar de Netflix, ele vai utilizar de TikTok, ele vai utilizar de aplicativos, de programas, de filmes, de séries. Nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos ouvindo, com o que nós estamos falando e recebendo no nosso coração. Temos que estar vigilantes, tomar cuidado, porque o inimigo, ele está rodeando ali, procurando pessoas para tragar. Ok, pessoal? Não troque as bênçãos eternas, não troque aquilo que é eterno, aquilo que o Senhor te presenteou por coisas momentâneas deste mundo, por prazeres momentâneos que esse mundo oferece. Porque como nós comentamos anteriormente, pode ser que no momento seja agradável para você, mas aquilo tem um alto preço, porque o salário do pecado é a morte. A Laís falou aí, jogos, exatamente, jogos. Os jogos têm seguido aí uma cultura de morte, né, muito forte. Assim como filmes e séries também. E a gente tem que tomar cuidado com isso, para que isso não se torne normal aos nossos olhos, né? Essa cultura da morte, de sangue, não se torne normais aos nossos olhos, ok? E a gente parte aí, então, para o nosso último ponto, 3, que vai falar, o título é Sempre em Oração. E aí, a última ação, então, dita por Jesus aqui nesse texto de Marcos, que nós lemos, foi orar. Ou seja, é entrar como filho na sala do trono de Deus e falar diretamente com Ele. Falar diretamente com o Pai como filhos. Isso é orar. Isso é orar. Muitas pessoas, elas dizem, principalmente no começo da conversão, mas eu não sei orar. Mas orar é falar com o Pai, é abrir o seu coração. A Laís colocou, cuidado com o não tem nada a ver. Exatamente. Há muito tempo atrás, eu ouvi dizer que as pessoas falam, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Nas portas do inferno vai ter uma plaquinha escrito assim, não tem nada a ver. E aí você vai se lembrar de todas as vezes que você disse não tem nada a ver. Temos que tomar cuidado, temos que estar vigilantes. A Brenda falou da série nova que lançou de Round 6, né? Pois é. Temos que tomar cuidado, pessoal. Temos que estar vigilantes. Temos que pedir discernimento do Espírito Santo para tomarmos certas atitudes, tomarmos escolhas nas nossas vidas, certo? E aí, como eu disse, aqui nesse último tópico, Jesus, a palavra em ênfase é orar. E o que é orar? É nos achegar ao Senhor como filhos na sala do trono e falar diretamente, falar abertamente com Ele. Nós precisamos desfrutar dessa presença. Então, jovens e adolescentes, mergulhe na presença do Senhor. Mergulhe na presença do Senhor. Mergulhe nesse relacionamento com Ele, de jovens e de adolescentes apaixonados pelo Senhor, pela sua presença, certo? O Senhor, Ele se agrada quando seus filhos, eles buscam a sua presença e não só os seus presentes. Sabe assim, que quando uma pessoa, ela só ora, ela só entra na presença do Senhor para pedir alguma coisa. Senhor, eu tenho prova amanhã, me ajuda em nome de Jesus. Senhor, me ajuda no trabalho amanhã, em nome de Jesus. Senhor, cura o meu primo, em nome de Jesus. Isso é muito bom. Nós precisamos sim orar, pedir para que o Senhor nos ajude, mas Ele também se alegra quando nós entramos em sua presença, não só para pedir, mas para mergulhar nesse relacionamento de conhecê-lo cada vez mais. Certo? Pessoal, é isso. Já estamos partindo aqui para o final, então, da nossa aula. Eu espero que o Senhor tenha falado grandemente no seu coração sobre este tema, que é os sinais da vinda do Senhor Jesus. A gente pôde concluir, então, com tudo isso, que o Senhor, Ele está perto, mas Ele está muito, mas muito, mas muito perto.
E se ele voltasse hoje, nessa noite, você estaria preparado? Eu oro para que sim, eu oro para que todos vocês, amigos e irmãos, sim, todos nós estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus. Crie expectativas no seu coração para este momento, certo? O Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Você está aí comigo? Coloca um joinha aí para mim. Vamos encerrar esta aula, então. Espero que o Senhor tenha falado no seu coração. Ele está perto e nós precisamos andar em retidão. Precisamos andar em obediência. Ok? E se por um acaso você errou, porque isso pode acontecer. Se por acaso você tropeçou, você pecou, você sabe o que o Senhor espera de você. Ele espera que você se arrependa de coração. Certo? Legal. Pessoal, vamos orar então, vamos orar para finalizar nossa aula. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por este tempo, muito obrigada por este momento em que o Senhor esteve aqui conosco, Pai, ministrando nos nossos corações. Eu peço para que tudo que foi dito aqui nesta live hoje, Senhor, seja entregue ao coração de cada jovem, de cada adolescente, Pai, de maneira singular, Senhor, para que eles criem expectativas, Pai, para que eles tenham cada vez mais vontade de mergulhar nesse relacionamento contigo, Senhor. Levanta, Pai, uma geração de jovens, uma geração de adolescentes apaixonados por Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos cada vez mais propagar o Seu Evangelho, para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, pessoal. Deus abençoe então vocês. Shalom, fiquem com Deus. Um bom restinho de semana aí para todos vocês. Shalom!